Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula da Escola da Inteligência de hoje? Então, na última aula, foi uma aula ao vivo, né? Nós fizemos a escuta da história, né? A generosidade é um diamante, onde nossos personagens humanos da Escola da Inteligência acabaram ouvindo o Babaio de Galá, né? Sobre ser generosos com o João Antônio, que o João Antônio estava muito triste, né? Mesmo que não fosse amigo deles, acabaram se tornando amigos porque foram generosos, ouviram o que ele tinha a dizer. Ele estava muito abatido, muito triste porque perdeu o pai dele um tempo antes, perdeu o animalzinho de estimação dele e estava se sentindo muito sozinho, sem ninguém, né? Então eles acabaram sendo generosos ali com o João Antônio, mostrando, né, que a generosidade é possível, né? Quando a gente consegue dar nosso ombro, nosso ouvido, escutar alguém, deixar que alguém nos abrace, abraçar alguém para deixar ele mais contente. Então tudo isso é ser generoso, né? E aí agora, então, nessa aula de hoje, vocês vão ver aí com a nossa consultora educacional da Escola da Inteligência, mais um pouco sobre a generosidade. Então, vocês vão terminar de fazer, ali nós estávamos falando sobre a página 77, ali nós fizemos uma reflexão, né, até a página 80, e eu quero que vocês revejam, que leiam novamente desde a página 80 até a página 85. Nós vamos ver ali sobre o egoísmo, né? Que o egoísmo é ao contrário da generosidade. Então, se a generosidade é um hábito, uma atitude de uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros, o egoísmo é ao contrário. É uma atitude de uma pessoa que só pensa em seu próprio bem-estar, no seu próprio interesse. Uma pessoa egoísta se preocupa, então, com as suas necessidades. Não se preocupa com ninguém, a não ser consigo mesmo. Será que vocês conhecem pessoas assim? Uma pessoa egoísta não se importa com o sentimento do outro, não tem interesse em fazer algo de bom para os outros, para que os outros se sintam bem. Então, vocês vão ver que a natureza, ali na página 83, é um grande exemplo de generosidade. Ela nos dá tudo sem pedir nada em troca, né? Nos dá água e nós ainda poluímos essa água, nos dá o ar e nós ainda poluímos esse ar, né? Nós nos alimentamos dos frutos, do alimento produzido pela natureza, e ela ainda nos dá mais, cada vez mais, né? Então, eu quero que vocês leiam até a página 85 e de acordo com as reflexões aí que a nossa consultora propõe, tá bom? Então, vamos ouvir a aula da Escola da Inteligência que a nossa consultora está nos passando aí. Olá, queridos educadores, queridos alunos, estamos iniciando hoje a nossa aula 2 da lição 7 do material Eu como autor da história, a cidade da memória. Continuamos as nossas reflexões sobre a generosidade e hoje a gente vai entender um pouquinho mais aprofundadamente sobre esse conceito. Nós vamos começar pensando sobre o que é o rei e a rainha da nossa cidade da memória, a nossa mente, como esse rei e rainha podem se tornar generosos, como a gente pode exercitar a nossa generosidade, pensando nessa analogia de reis e rainhas da nossa mente. E aí, para pensar sobre isso, nós precisamos entender o que é generosidade. No seu livro você vai ter, querido aluno, algumas explicações, então, desse conceito, de acordo até com um dicionário, para que você possa se aprofundar nos seus estudos. E a gente começa a entender que a generosidade tem a ver com a nossa capacidade de doação. E o que é a doação? Quando a gente consegue se doar para o outro ou doar algum objeto para o outro sem pedir nada em troca. Então, esses atos generosos dizem respeito, como a gente acompanhou lá na narrativa, da nossa capacidade muitas vezes de ouvir o outro e não pedir nada em troca, da nossa disponibilidade em ajudar o outro, em doar alguma coisa que pode contribuir com a vida do outro. Isso é também ser generoso, também ser generosa. E essa capacidade de doação, ela nos ajuda a gente a desenvolver melhores relações sociais, a gente ter amigos, a gente conseguir
se desenvolver enquanto sociedade, né? A gente conseguir ter um melhor relacionamento na escola, por exemplo, em casa e na sociedade como um todo. Então a gente começa a perceber como é importante nós exercitarmos a generosidade para a nossa vida e como essa capacidade de doação é importante, é um passo importante para a gente exercitar a generosidade. Para a gente exercitar a generosidade, né, para a gente conseguir exercitar esses atos de doação, é importante que a gente quebre, né, que a gente vença aí a armadilha do egoísmo, né, essa barreira que pode nos impedir de alcançar essa possibilidade, né, essa capacidade de sermos generosos. Então, o egoísmo, ele nos impede, né? Então, ele pode atrapalhar a gente a ser reis e rainhas da nossa cidade da memória, porque a gente começa a pensar mais só em nós mesmos e não pensar em ajudar o outro. E aí, se eu só penso em mim, com certeza eu vou ter menos amizades verdadeiras, eu vou ter menos relacionamentos saudáveis, porque eu não vou estar aí disponível para essas outras pessoas. Então vamos pensar nessas atitudes egoístas. Será que às vezes a gente acaba sendo egoísta e tá tudo bem? Como a gente pode modificar esses comportamentos e desenvolver comportamentos mais saudáveis? E continuando nas nossas reflexões, a gente começa a perceber, se a gente for comparar tudo que acontece ao nosso redor, nós podemos perceber que a natureza é muito generosa. Você já parou para pensar o quanto a natureza é generosa? A natureza nos oferece os alimentos, nos oferece o ar que a gente respira, a água que é essencial para a nossa vida, e a natureza não nos cobra nada em troca. Quanto mais a gente cuida bem da natureza, mais a gente recebe em bens para a nossa vida, para a nossa saúde. Então vamos ter esse exemplo da natureza como o principal exemplo de generosidade para a gente se espelhar, para que a gente possa ter comportamentos semelhantes de doação ao próximo, sem exigir, né, sem pedir nada em troca. Quanto mais a gente se doa, mais a gente ganha para o nosso próprio bem. Continuando nessa reflexão da doação e da natureza, a gente tem uma proposta muito interessante para que você possa acompanhar, querido aluno, que é a generosidade em cena. Nós temos uma proposta de uma atividade muito bacana que você tem aí no seu livro e que nós estamos disponibilizando um vídeo complementar para que você possa entender como você vai adaptar essa atividade na sua casa, como você vai poder realizar ela também na aula online. Então acompanhe esse vídeo complementar, não deixe de realizar essa atividade porque ela é muito importante. E depois de realizá-la, você vai fazer o registro aí no seu material, no seu livro. Não deixe de fazer esses registros. Nós temos algumas reflexões também sobre essa atividade, sobre como foi realizar essa atividade, como você conseguiu interagir, como você se sentiu nesse momento. Também faça esse registro aí no seu livro. Combinado? Finalizamos assim a nossa segunda aula da lição 7. A gente se vê na próxima aula. Até mais! Então, crianças, esse vídeo que eu vou colocar agora da Escola da Inteligência é explicando como vocês fazerem então essa atividade da página 86, que sempre era uma atividade em grupo que a gente fazia na sala de aula, né? Mas que agora então cada um de vocês vai ter que fazer a sua. Então vai ficar como tarefa para vocês, tá? Vocês vão fazer, vão responder ali numa folha de acordo como as perguntas estão ali, certo? E depois vocês vão registrar também aqui na apostila. Vocês vão responder cada perguntinha daquelas que é postada no vídeo e depois vocês vão fazer aqui na sua apostila também, na página 86, tá? Ali onde diz participantes, você só vai colocar você ou a sua família, se você colocou a sua família ali também, você pode escrever lá o nome da sua família, que são os participantes, e qual a situação aí que você vai citar, então, tá? E vai apresentar, então, aqui, essa página aqui para nós, vai ser a tarefa de vocês da Escola da Inteligência da semana, certo? Então, não esqueçam de fazer lá as respostas daquelas questões que está no vídeo ali para responder aqui na apostila, então, como tarefa, tá bom? Então, se vocês
responderem todas numa folha, depois vocês podem escrever uma ou duas aqui na folha da apostila da página 86 de vocês, tá? Então vamos lá, vou colocar o vídeo para vocês. Generosidade em cena. Que tal aproveitar e inserir atitudes generosas no seu dia a dia? Para isso, temos 4 situações onde você pode ter ações generosas diante delas. A primeira situação. Você vê que seu irmão está triste porque não tem companhia para brincar. O que o rei ou rainha Eu faz? Após a refeição, você vê que sua mãe está tirando a mesa sozinha. O que o rei ou rainha Eu faz? Terceira situação. Você percebe que um colega está triste e não participou da aula como sempre faz. O que o rei ou rainha Eu faz? Quarta situação. Você percebe que seu animal de estimação está sem água ou comida. O que o rei ou rainha Eu faz? Diante de situações como essas, ou até mesmo outras situações, você pode aproveitar para ter uma ação generosa. Após isso, no material do aluno, página 86, no item Situação, você poderá descrever qual foi a sua atitude generosa. Praticar a generosidade com o outro é muito importante para você e também para ele. Vamos lá? Então, pessoal, essa é a tarefa da semana de vocês. Vejam bem quais são as perguntas ali, respondam lá, então, numa folha à parte, fotografe para a prof a folha à parte ou a página 86, onde vocês vão colocar, então, as questões aí que vocês viram aí no vídeo, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Beijo, até a próxima aula.